Bem-vindas à sexta semana do estudo do livro de Ruth. Esta é a última semana, estamos mesmo a chegar ao final. O meu nome é Ana Ruth Cavaco e nesta semana estou com o Tiago Oliveira, que esteve connosco na edição deste caderno e que participou nos 2 primeiros áudios. Fazendo uma pequena introdução, na semana passada nós testemunhámos o resgate de Ruth e a fartura de Noemi. Vimos como um cenário de desobediência serviu para atrair uma estrangeira para Belém, estrangeira essa que vem mais tarde a fazer parte da linhagem de David. Vimos como uma série de acontecimentos improváveis convergem para fazer cumprir o plano de Deus. Quanto mais lemos e estudamos a Bíblia, mais constatamos que não há histórias lineares. Deus usa constantemente os caminhos mais inesperados para fazer cumprir os seus propósitos. Também por isso, nem sempre é fácil perceber como Deus está a agir, mas com histórias como esta, temos a ilustração de que mesmo nos tempos piores é preciso confiar. Deus está sempre a cuidar. A história de Ruth, de Boaz, Obed, o neto de Noemi, poderia ser uma bonita história de amor de um caderno qualquer, mas esta não é uma simples história de amor. Esta história é uma pequena representação de algo mais grandioso, que atinge o seu ponto alto com o nascimento, com a vida, com a morte e com a ressurreição de um descendente de Boaz e Ruth, o nosso Senhor Jesus Cristo. Este relato não só atinge o seu ponto máximo, como só assim faz sentido. Eu e tu só temos vida por causa desta vida que se deu no nosso lugar. É um plano maravilhoso, não é? Vamos começar por falar de Ruth. Ela acaba com um marido, com uma família e com um filho. E tudo indica que Ruth seria estéril. Pelo menos ela tinha sido casada durante 10 anos e nesta altura a esterilidade era sobretudo associada às mulheres. Aliás, queria começar aqui por este ponto, porque foi interessante, porque durante o nosso estudo houve quem me contactasse para perguntar: vocês neste estudo falam da situação de Ruth e de órfã que seriam estéreis, mas quem é que vos diz que não eram os maridos que eram estéreis? E este é de facto um apontamento importante, posso dizer o que respondi na altura, porque de facto nos tempos modernos nós sabemos que também existe esterilidade masculina, mas ela nunca é abordada na Bíblia. De facto, todos os episódios em que nós vemos que há mulheres que não têm filhos, temos histórias até de mulheres que para resolverem esta situação, que na sua família encontram uma outra mulher para gerar descendência. Portanto, à luz dos tempos modernos, sim, é uma questão pertinente, mas nos tempos da Bíblia, olhando para a Bíblia, a esterilidade é sempre uma coisa que era associada às mulheres e creio que aqui o ponto importante acerca disto é que a imagem que passava era que Ruth seria estéril, uma mulher casada há 10 anos sem filhos, e portanto isso seria um ponto a desfavor dela, seria algo que faria com que Boaz não quisesse casar com ela, por exemplo. Daí o nosso foco. Vou passar a palavra ao Tiago, queres comentar esta parte? Quando lemos um texto, e isso aplica-se às Escrituras também, temos que o ler com a intenção com que foi escrito. Ou seja, nós não podemos ler, por exemplo, uma notícia num jornal como lemos um romance. Porquê? Porque vamos entrar em más interpretações e vamos ler coisas de uma maneira errada e fora da intenção com que foram escritas. E, portanto, a questão é muito importante clarificar que o assunto da esterilidade nas Escrituras não é um assunto nem técnico nem anatomofisiológico, que nas Escrituras a esterilidade é um assunto teológico. E isso é muito claro no livro de Ruth. Se virmos no capítulo 4, versículo 13, deixa muito claro o que é que isto significa. Diz: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. O foco neste texto é no Senhor dar ou não conceição. Ou seja, o que significa que Ruth ainda não tinha tido filhos porque o Senhor ainda não tinha dado conceição. E agora ela fica grávida porque o Senhor deu conceição. E, portanto, é um reflexo da bênção e da presença de Deus. Portanto, não é nem um assunto técnico, nem um assunto anatomofisiológico. E aqui permite-me até fazer uma ponte para aquilo que é a nossa última semana e para um assunto que eu espero que tenha ficado claro e que tenhamos enfatizado o suficiente. Que é de que o livro de Ruth, assim como todas as Escrituras, não é um livro acerca, primeiramente, de Ruth, Noemi ou Boaz. Assim como as Escrituras como um todo. Não são um livro acerca de nós.
Muitas vezes, muitas dessas perguntas, quem era estéril, quem não era estéril, são perguntas que muitas vezes mostram a forma como nós somos tão focados naquilo que não é principal no texto bíblico e a forma como nós somos tão antropocêntricos, ou seja, virados para o ser humano e egoístas na nossa leitura do próprio texto bíblico. As Escrituras não são acerca de nós em primeiro lugar. As Escrituras são a revelação de Deus e são acerca de Deus em primeiro lugar. Assim como o livro de Ruth é, em primeiro lugar, acerca de Deus. Em particular, o final do livro mostra-nos a razão pela qual o livro de Ruth foi escrito. Nós não conheceríamos, por muito maravilhosa que seja a história de Ruth, do ponto de vista do seu romance e do seu enredo e das coisas que aconteceram. O importante acerca do livro de Ruth é a sua conclusão. O foco é no rei Davi, porque o foco são as promessas de Deus e a aliança que ele estabeleceu com o seu povo escolhido. Esse é que é o centro do livro de Ruth e por isso não nos podemos desviar daquilo que é mais importante. O livro de Ruth começa no tempo dos juízes, com todo o simbolismo de caos e castigo que significam. Para quê? Para mostrar que mesmo nesse tempo, Deus continua fiel às suas promessas e à sua aliança que ele mesmo estabeleceu com o seu povo escolhido. Isso é o principal no livro de Ruth. E isso aplica-se também à questão da esterilidade. É acerca daquilo que Deus faz, não é acerca de questões técnicas ou anatomofisiológicas, mas é acerca do que Deus está a fazer na história. Estávamos a falar de esterilidade e nos versículos 13 a 17 fala sobre o papel desta criança na vida de Noemi, não é? Vemos a transformação da Noemi amarga e vazia, que vem a caminho da terra que abandonou, e como este bebê se torna como um filho. É interessante ver a maneira como Deus abençoa Noemi, nos abençoa a nós, não é? No meio de cenários de desobediência, de ingratidão, em que não conseguirmos ver o cuidado e a soberania de Deus e de como Deus abençoa, vem abençoar esta mulher. Noemi é a prova de que nós somos salvos não pelas coisas que nós fazemos, mas por aquilo que Deus faz em nós. E se alguma prova nós precisávamos, temos o exemplo de Noemi, que foi abençoada apesar da sua própria infidelidade ou da sua própria descrença. Alguém que se tornou amarga, mas a quem Deus abençoou, não porque merecia, mas porque Deus é um Deus de graça e de misericórdia e de amor. E isso é algo que nos deve fazer lembrar a nós próprios e nos protege contra o orgulho e nos mantém humildes. E Noemi é a prova disso. Há uma cena bonita, aliás, há várias pinturas mais ou menos famosas, cheguei a procurar na internet, há várias assim, ilustrações que são feitas, dá para imaginar o cenário de Noemi recebendo um neto como um filho, não é? Ela acabou por perder os filhos e o marido, e como Deus vem a abençoar de uma maneira tão fora da medida que ela merecia e como nos abençoa a nós, não é? Uma boa ilustração e lembrança. Aliás, acho que, pelo menos para mim pessoalmente, eu quando penso agora no livro de Ruth, volto sempre a Noemi, porque Noemi é uma boa ilustração de como tantas vezes me posso comportar em relação à graça e à misericórdia de Deus e de como Ele faz mais do que aquilo que nós merecemos sempre. Depois encontramos este homem Boaz, que vimos anteriormente, as características dele e de como ele é retratado na Bíblia como o exemplo do homem virtuoso. E nesta semana nós, a uma dada altura, na pergunta 7, pedimos que sejam preenchidos num quadro as características de Boaz que conferem e as características de Jesus, porque se estavas a fazer a introdução logo no início e tentámos durante todo este estudo apontar para Jesus, porque é isso que a Bíblia faz o tempo todo e o livro de Ruth não é exceção, pedimos para preencher este quadro para no fundo podermos ver como Boaz, sendo homem virtuoso, é uma representação ainda imperfeita daquele que vem a ser o perfeito, Jesus. Queres fazer algum apontamento em relação a este papel deste homem e como ele vem a apontar para Jesus? Sim, na história bíblica, e se nós acreditamos que Deus é Senhor da história e que tem um propósito desde o início até ao fim, obviamente que nós vemos ao longo das Escrituras a preparação para a chegada de Jesus. E vemos aquilo que nós chamamos tipos, ou seja, exemplos ou pequenos exemplos daquilo que será muito, muito melhor. E Boaz é um desses tipos. Ele é um tipo de Messias e de Salvador. Ele é o Redentor e o Remidor dentro desta história. Mas à medida que vamos lendo o texto bíblico, percebemos que nós precisamos de algo que é melhor do que Boaz.
E Jesus é incomparavelmente melhor. Boaz é bom, mas Jesus é excelente. Jesus é melhor em medida e grau. Porque é verdade que Boaz é bom, mas ele só pode remir Noemi e Ruth. Jesus redime todo o seu povo. Todos os que estão unidos a ele são remidos por ele. Por outro lado, é em grau também, porque Boaz é bom, mas ele só pode remir aquele pedacinho de terra e ele só pode remir Ruth, mas Jesus não. Jesus pode remir-nos daquilo que é mais importante, porque é uma redenção de uma condenação eterna para uma vida eterna. E, portanto, Boaz aparece aqui como um tipo, como uma pequenininha representação, embora que boa, mas de algo que todos nós precisamos, que é Jesus, que é incomparavelmente melhor. E acho que esta comparação é sempre importante e necessária, porque nós podemos ficar muito admirados com Boaz. E devemos ficar, e devemos louvar Boaz. Louvamos Boaz pela sua santidade, louvamos Boaz pela sua fidelidade e obediência a Deus, louvamos Boaz pelo seu amor, pela sua sinceridade, pela sua integridade, pela forma como ele lida com Ruth de forma amorosa, de forma cuidadosa. Podemos ficar admirados com pessoas e muitos exemplos na história, mas todos esses acabam por ser apenas uma pequenininha representação daquilo que é incomparavelmente melhor. E por isso, cada vez que nós olhamos para um destes grandes exemplos para nós, olhamos para Boaz e ficamos admirados pela sua santidade, quanto mais devemos ficar admirados por Jesus, que merece toda a nossa devoção e todo o nosso louvor e todo o nosso amor, porque ele é incomparavelmente melhor. Falámos das genealogias. A uma dada altura colocamos a questão, porque creio que é uma tendência geral nos estudos bíblicos e surgiu várias vezes no âmbito dos nossos estudos na Lapa, em livros anteriores, de como fica às vezes cansativo e monótono estar a ler nomes sem fim, as genealogias da Bíblia. Mas eu creio que depois de estudarmos esta história maravilhosa, fica completamente diferente chegar a Mateus e começar a ver a genealogia de Jesus e encontrar lá os nomes que estivemos a estudar. Creio que é importante fazer este pequeno apontamento acerca de como as genealogias falam de um plano maior, não é? De como Deus cumpre o seu propósito, inclui pessoas improváveis e registra a importância do registro na Bíblia. As genealogias apontam para aquela que talvez é uma das doutrinas mais mal amadas, que é a da soberania de Deus. Que é o que as genealogias nos provam, é que Deus não anda em ação-reação a tentar resolver os problemas que nós vamos criando, mas que a história é a história do próprio Deus. Portanto, não é Deus que tem que andar a reagir aos acontecimentos da história, mas de que Deus é soberano na história. E esse é um grande conforto para nós, porque nós podemos ter a certeza das promessas de Deus, porque nenhum detalhe na história acontece sem que seja decretado por Deus. E as genealogias são a prova disso, que foi Deus que deu a conceição a cada uma daquelas pessoas da forma como ele aprove, da forma como ele desejou e da forma como ele decretou, porque Deus é fiel às suas promessas e as cumpre de forma direta. E isso é muito importante para nós e é um grande conforto para nós. A razão pela qual nós podemos estar seguros de que as promessas de Deus são verdadeiras é de estarmos seguros que todos os detalhes da nossa vida foram decretados por Deus e estão na sua mão. E em relação a isto é importante que nós nos lembremos, por exemplo, daquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 8. Que é, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O que Paulo está aqui a dizer não é de que Deus pega nas coisas más da vida e transforma em coisas boas. O que Deus está a dizer é que as coisas más da vida fazem parte do plano de Deus para contribuir para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. As coisas foram decretadas por Deus. Nada acontece por acaso, nem nada acontece fora da soberania de Deus. E, portanto, Boaz não foi um acaso, Ruth não foi um acaso. Todos os acontecimentos foram decretados por Deus para que finalmente o Senhor Jesus pudesse nascer no tempo certo, no local certo, dos pais certos, no contexto certo. E isso é algo que
é o nosso grande conforto enquanto cristãos. Que o Senhor é Senhor da história e de todos os pormenores da história. E, portanto, mesmo nas situações de dificuldade para nós e mesmo no meio de circunstâncias difíceis, em que nós não percebemos, podemos estar confiantes que até essas circunstâncias difíceis estão debaixo da soberania de Deus. E nesse plano, nós fomos incluídos através da adoção, não é? Acabámos por abordar este tema da adoção, de como Deus nos torna seus filhos, e tentámos fazer também uma pequena comparação com os processos de adoção que nós temos aqui na Terra, não é? Uma das perguntas que se fazia era quem é que move a intenção de adotar, não é? Nenhum filho, nenhuma criança que está numa instituição ou disponível para ser adotada pode escolher o pai que vai ter. Não pode mover essa intenção. Quem inicia sempre o processo de adoção, quem diz eu quero ficar com uma criança como se fosse meu filho ou que passa a ser meu filho, são sempre os progenitores, não é? São sempre os adultos. E o nosso processo de adoção, através de Jesus, é exatamente da mesma maneira, não é? A adoção lembra-nos de coisas que são muito importantes e que, mais uma vez, nos mantêm no caminho certo e que nos levam a uma verdadeira adoração. Em primeiro lugar, porque a adoção nos lembra de que nós não somos filhos de Deus neste significado salvífico, portanto, somos todos criaturas de Deus e, nesse sentido, somos todos filhos de Deus, neste sentido. Mas no que diz respeito à salvação, a ter esta adoção particular, lembra-nos de que nós não somos naturalmente filhos de Deus. E, portanto, não é algo que é nosso por natureza, é algo que nos é dado e que nos é oferecido. O que é que isto nos aponta imediatamente? É que existe um único Filho verdadeiro. E esse único Filho verdadeiro é o Senhor Jesus. E só aqueles que são salvos e unidos a Jesus é que se tornam também eles mesmos filhos. E isto é extremamente importante porque nos mantém humildes e nos mantém focados naquilo que é a razão da nossa adoção e da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Que é de nos lembrarmos que não existe bênção nenhuma que nós tenhamos sem ser em união com Jesus. De que tudo aquilo que nós temos, que vem de Deus e as promessas de vida eterna, elas não são nossas em primeiro lugar. Elas não são merecidas por nós. Elas foram conquistadas por Jesus. E é só através dele que nós recebemos todas essas bênçãos. E isso é extremamente importante para nós, porque um dos problemas que o povo de Israel sempre enfrentou do ponto de vista de tentação foi de confundir as bênçãos de Deus com o seu próprio mérito. Quando a razão pela qual eles eram um povo escolhido e abençoado por Deus tinha tudo a ver com Deus, com o seu amor, com a sua misericórdia e com a sua graça, e nada a ver com o povo em si. E cada vez que nós esquecemos, ou melhor, cada vez que nós lembramos a nossa adoção, nós somos lembrados de um privilégio que nos é concedido e nos é dado, que nós não merecemos, que não é nosso, que não foi conquistado por nós, mas foi conquistado pelo Senhor Jesus naquela cruz e na sua ressurreição. E por isso nós somos sempre lembrados que tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos são uma graça de Deus. E unicamente chegam a nós em união com o Senhor Jesus. Isso é algo que é belíssimo e ao mesmo tempo central na nossa fé. E que nos protege da tentação e do pecado. Queria só anotar, este processo de adoção, fizemos a comparação de Boaz com Jesus e o processo de adoção é exatamente a mesma coisa. Porque nos processos de adoção na Terra existe a probabilidade de a família não conseguir fazer a integração da criança, haver uma incompatibilidade, passado, etc. E há casos que, tristemente, as crianças são devolvidas à instituição. E neste processo de adoção, nós somos adotados e não há rigorosamente nada que nós possamos fazer, não há rigorosamente nada que alguém nos possa fazer, nós nunca seremos devolvidos, temos essa segurança e acaba por ser um conforto, uma garantia que nós não tendo merecido nada, somos escolhidos para ser adotados e somos mantidos na mão de Deus, não importa o quê, não é? Amém. Nesta semana também, a uma dada altura, na página 59, mencionámos uma definição boa, porque sempre falamos de justificação, de palavras mais complicadas, ou como justificação ou santificação. O catecismo ajuda-nos a explicar, neste caso é o catecismo da Nova Cidade, que costumamos seguir, que define justificação como a nossa justiça declarada diante de Deus,
tornada possível pela morte e a ressurreição de Cristo por nós. E que a santificação significa a nossa justiça gradual e crescente, tornada possível pela obra do Espírito em nós. Ou seja, justificação, aquilo que foi feito por Cristo, não é? Com a sua morte e com a sua ressurreição, e a santificação, o nosso processo aqui na Terra, com o Espírito em nós. Queres aprofundar mais esta ideia, Tiago? Sim, nós sempre que falamos sobre redenção e sobre salvação, temos que fazer sempre uma pergunta que é primordial para nós entendermos depois o que é justificação, santificação e até glorificação, que é, nós somos salvos de quê? Somos redimidos por quê? E quando nós pensamos sobre a razão ou a necessidade da nossa salvação, nós somos lembrados do nosso próprio pecado e de que a consequência do pecado é uma condenação eterna. E, portanto, é aí que entra a nossa necessidade de redenção e a nossa necessidade de salvação. E, portanto, quando nós falamos sobre justificação, sobre santificação e até sobre glorificação, nós estamos a falar naquilo que são as bênçãos que Deus nos dá de forma a resolver o nosso problema, que é o pecado. E todos eles se relacionam com o pecado. Por um lado, nós temos o pecado, e já vimos em relação à adoção, o pecado separa-nos de Deus, e através de Jesus e da redenção que Jesus traz a nós, nós temos possibilidade então de acesso a Deus e somos adotados. Tornamos filhos de Deus, através dos méritos de Jesus. A justificação, por um lado, liberta-nos da culpa do pecado. A culpa que nós carregávamos e que nos levava a uma condenação eterna, ela foi paga por Jesus naquela cruz e, portanto, na justificação, Deus vê-nos através dos méritos de Jesus e não dos nossos próprios méritos. E, portanto, não é que nós passamos a ser perfeitos, mas de que nós recebemos em união com Jesus a perfeição que é de Jesus e não nossa. A santificação tem a ver com o poder que o pecado exerce na nossa vida, que é, apesar de já estarmos justificados, apesar de Deus já nos ver enquanto perfeitos, nós ainda não somos perfeitos. O que não quer dizer que a salvação já está completa. E, portanto, a santificação é o processo que nos liberta do poder do pecado em nós para nós vivermos para a razão pela qual nós fomos criados, que é para obedecer a Deus, para agradar a Deus, para o amarmos e darmos glória. E, portanto, se na justificação nós ficamos livres e libertos de qualquer culpa do nosso pecado, a santificação é o processo pela qual nós somos livres do poder do pecado. Na esperança de que quando Jesus voltar e na nossa glorificação, nós vamos ser perfeitamente libertos até da presença do pecado. E, portanto, aqui é onde a nossa salvação será plenamente consumada. E, portanto, é importante nós lembrarmos disto, porque muitas vezes nós vivemos com a certeza de que somos salvos porque estamos justificados, mas de que o processo e o trabalho de Deus em nós ainda não está concluído, de que o pecado ainda exerce poder em nós, mas de que progressivamente e através do poder do Espírito Santo nós podemos mortificar o poder do pecado em nós para podermos viver de forma perfeita para Deus. Este é um livro sobre redenção, não é? Boaz redimiu Ruth e Jesus vem para nos redimir a nós todos, tal como redimiu Ruth, Noemi e Boaz. É a história do cuidado de Deus pelo seu povo, que Ele escolheu dentre todas as línguas, povos e nações. Ele vem buscar-nos e resgatar-nos quando nós ainda estávamos a vaguear, tal como Noemi, ainda sem sabermos o que é que iríamos comer ou provavelmente o que vestir. E da mesma forma que redime Ruth e vem ao seu encontro, vem ao encontro de cada um de nós, de formas únicas e particulares. Fazemos parte de um grande plano de Deus, não porque somos muito especiais ou temos grande valor ou dignidade, mas porque através de Jesus nós ganhamos valor e somos dignos. Fomos adotados, não há como escapar à adoção e ao conceito de adoção na Bíblia, pelo nosso Pai do Céu, e ganhamos e gozamos os privilégios de sermos seus filhos ou suas filhas. E ainda que estivéssemos vazias e mortas nos nossos pecados, fazendo o que achávamos certo aos nossos próprios olhos, Deus pega em nós e resgata-nos e abençoa-nos. E certificou-se que com Cristo nada nos poderá separar do seu amor. E à medida, neste processo, como falaste, que nos chegamos a Ele, vamos progressivamente aproximando-nos mais dele e da nossa morada eterna que um dia iremos habitar. Eu espero que depois deste estudo nós possamos chegar ao fim com um melhor conhecimento de Deus e também com melhor admiração. As Escrituras foram-nos dadas para nós conhecermos melhor a Deus
E à medida que nós o conhecemos no livro de Ruth como o Deus gracioso, misericordioso que é, com um Deus que é fiel mesmo apesar da nossa infidelidade. Esperamos que no final deste livro nós possamos ter não só um maior conhecimento intelectual de Deus, mas também uma maior admiração, e que no final nós possamos adorar melhor e amar mais este Deus que nos amou a tal ponto de enviar o seu próprio Filho por nós. É realmente tempo de nós agradecermos a Deus o privilégio que é nós podermos estudar a sua palavra, porque é através dela que nós podemos conhecer melhor quem Ele é, o que Ele faz, e retratar-nos e vermos quem nós somos. E em cada palavra que temos acesso, e nós temos a liberdade de o fazer aqui em Portugal, nós podemos ver o seu amor, a sua fidelidade, e podemos confessar as nossas dificuldades neste processo que temos, cada um em fases diferentes na vida, confessar as nossas dificuldades e pedirmos-lhe ajuda para sermos obedientes. E isso só se faz com louvor, com confissão, com adoração e com o conhecimento de quem Ele é. Portanto, creio que a nota final que nós podemos ter é um grande agradecimento por quem Deus é e pela possibilidade de nós podermos ir conhecendo através da revelação da sua palavra, porque temos de facto a palavra aberta para nós, sem nenhum tipo de constrangimento, e é uma coisa preciosa, não podemos negligenciá-la, não é? Podemos fazer este caderno, podemos distribuí-lo, podemos ter a Bíblia aberta sempre que queremos. Neste estudo mais detalhado de cada livro da Bíblia, uma das coisas que temos descoberto é realmente esta maravilha de podermos encontrar sempre mais de Deus em cada texto que encontramos. Nesta história de Ruth, como já encontramos noutras, conhecermos cada vez mais Deus e percebermos a nossa necessidade da dependência dele, não é? E creio que é uma boa nota final esta de adoração, de louvor, de agradecimento a Deus por quem Ele é e pela sua enorme fidelidade ao longo do tempo.